Olá, turma, tudo bem com vocês? Sou a professora Ana Taíla. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre a disciplina de Linguagens e Códigos para as turmas da EJA, tá certo? Dentro da Linguagens e Códigos, a gente estuda especificamente a disciplina de Português, Artes, Redação, Educação Física. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre português, tá? Conteúdozinho de introdução à sintaxe da língua portuguesa. Frase, oração e período. A frase ela é todo enunciado que possui sentido completo. Todo enunciado que é capaz de estabelecer comunicação. E eu tenho dois tipos de frase. A frase nominal e a frase verbal. A frase nominal é aquela que não possui verbo. Por exemplo, socorro, fogo, que legal, não. Mas, professora, só essa palavrinha pode ser considerada uma frase? Sim. Se ela estabeleceu comunicação, se ela teve sentido, ela é uma frase sim. Porém, contudo, todavia, entretanto, se não há o verbo, se existe a ausência do verbo, ela é uma frase nominal. Por sua vez, a frase verbal, obviamente, é aquela que possui o verbo, certo? Por exemplo, sejam atenciosos. Outro exemplo, o deputado aprovou o projeto de lei. A palavra aprovou vem do verbo aprovar. Então, é uma frase verbal, porque nela a gente tem a presença do verbo, tá certo? Frase nominal é aquela onde não existe verbo. Frase verbal é aquela que possui sim um verbo no seu enunciado. E o que é uma oração? A oração é todo enunciado que se estrutura em torno de um verbo, ou seja, a frase verbal ela é também considerada uma oração. Nós podemos chamá-la de oração, porque ela é construída em torno de um verbo. Por exemplo, não vou viajar porque choveu muito. Nós temos aí o verbo viajar, nós temos o chover, então nós temos aí uma oração. Porque ela se estruturou, essa frase, esse enunciado se estruturou em torno de um verbo. A frase verbal e a oração, nós podemos dizer que são a mesma coisa, porque elas se constroem em torno do verbo, beleza? O período, por sua vez, é a frase que é constituída de uma ou mais orações com sentido completo, certo? Período é a frase que é constituída de uma ou mais de uma oração. E aí nós temos o período simples e o período composto. Lembrando que o período ele é sempre iniciado por letra maiúscula e finalizado com ponto final. Professora, quando é que acontece o período simples? O período simples é aquele que possui apenas uma oração, onde na minha frase eu tenho apenas um verbo, certo? Aí eu vou classificar como período simples. E o período composto é aquele que tem duas ou mais orações. Ou seja, dentro da minha frase, da minha oração, eu tenho mais de um verbo. 2, 3, aí eu tenho um período composto, certo? Por exemplo, como não serve? Aí nós temos quantos verbos, galerinha? 1. A palavra serve é verbo. Então, nós temos uma oração de período simples, certo? Ela é oração porque ela é frase verbal, ela possui verbo. E ela é período simples porque ela só tem um verbo, beleza? O segundo exemplo, saímos de manhã e voltamos à noite. Nós temos quantos verbos aí nessa oração, nessa frase verbal? 2. Saímos e voltamos. Sair, voltar. Se nós temos dois verbos, obviamente nós temos duas orações. E, por consequência, nós temos aí um período composto. Beleza? Haverá um período, tantas orações quantos forem os verbos, certo? Haverá um período para tantas orações quanto forem os verbos. Isto é, o número de verbos é o mesmo número de orações. Se eu tiver um verbo, eu só tenho uma oração. Se eu tiver dois verbos, eu terei duas orações. É importante lembrar também que as locuções verbais e tempos compostos são considerados como uma só oração. Quando eu tiver locução verbal e tempo composto,
eu classifico como uma só oração. Agora, se for verbo, mais de um verbo, eu vou ter mais de uma oração e vou ter período composto, beleza? E aí, eu quero deixar aqui para vocês uma práticazinha sobre o que a gente acabou de falar, certo? Nas próximas aulas, a gente vai trazer a resolução desse exercício. Mas vamos a eles. Vou orientar vocês para que vocês pratiquem sobre esse assunto, beleza? Indique por quantas orações são formados os seguintes períodos. E aí nós temos algumas frases. Lembrando que nós só podemos considerar a frase como uma oração quando ela possuir verbo. E se eu tiver mais de um verbo na minha frase, obviamente eu vou ter mais de uma oração. Então é isso que vocês vão me indicar nessa questão. Quantas orações tem a minha frase, o meu período aqui, certo? Será que ele vai ser período simples? Vai ter só um verbo? Será que ele vai ser período composto? Vai ter dois verbos, então ele vai ter duas orações? Quero descobrir isso com vocês nas nossas próximas aulas. Vamos às frases. No item A, a gente tem a frase: eu li e reli, mas mesmo assim não entendi. Vocês vão analisar. Primeiro passo, vocês vão descobrir cadê o verbo. Qual palavrinha aqui é um verbo? Será que só tem um verbo? Se tiver só um, você já sabe que é período simples, que a frase só tem uma oração. Se tivermos dois verbos, a frase vai ter duas orações. E aí ela vai ser período composto. Vamos descobrir. No item B, a gente tem a seguinte frase: na semana passada, fomos ver o filme do Batman. Item C, a professora pediu atenção e os alunos ouviram em silêncio. Item D, a minha vizinha me emprestou esse livro. E por último, o item E, desejo que você concretize todos os seus desejos e seja feliz para sempre. Olha o prazer de casa que vocês vão ter, tá bom, galera? Resolver essa questão e nós temos mais uma. Analise as frases seguintes e identifique as que também são orações. Como assim, professora? Não entendi. Vamos lembrar, hein? Frase nominal e frase verbal. Todo enunciado que possui sentido, ele é frase. Todos esses itens que nós temos aí na questão são frases. Isso a gente já sabe. Só que algumas dessas frases, elas também são orações. Quando é que a minha frase se torna uma oração? Quando ela é frase verbal, quando ela tem um verbo. Então, essa vai ser a missão de vocês. Identificar em cada frase se ela possui verbo. Se ela possuir, você vai dizer que ela é uma oração, beleza? Primeiro item A. Parabéns por tudo. Item B. Que comportamento agressivo. Item C. Será que ele vem hoje? Item D. Eu quero. Item E. Agora, por favor. E o item F. Nem pense nisso. Então, galerinha, vocês vão ficar com essa missão. Eu nem digo que é uma tarefa de casa, é um prazer de casa, certo? Vocês vão se deliciar com essas duas questões. Assistam o vídeo quantas vezes forem necessárias e aí respondam essas questões que no nosso próximo vídeo a gente vai analisar e vai ver as respostas direitinho para a gente saber se a gente conseguiu acertar, identificar os verbos, as orações e os períodos, tá bom? Obrigado pela companhia de vocês, bons estudos e até o próximo vídeo.